protetor, é o mestre do amor, que nos dá a sua santa unção, com a Virgem Maria e a Santa Forrosa e os santos apóstolos também, com os santos profetas da glória de Deus, com os anjos da milícia celestial. Nesta santidade temos certeza que a vitória virá, e um dia nos céus iremos cantar quando a grande vitória ganhar. Nesta santidade temos certeza que a vitória virá, e um dia no céu iremos cantar quando a grande vitória ganhar. Prezados irmãos e irmãs, a todos eu apresento a minha saudação, desejando a bênção de Deus, o nosso Pai Celestial, a bênção de Jesus nosso Senhor,
da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também desejo a todos a benção do irmão Aldo, o nosso profeta. Aqui estamos reunidos nesta noite, todos os irmãos, os nossos internautas são muito bem-vindos a este momento de adoração a Deus, aos seus santos, este momento que também poderemos meditar, refletir na mensagem da nossa igreja e também expressar louvores ao reino dos céus. Um momento muito importante em que nós temos. E para iniciar a nossa reunião, eu peço a gentileza de todos os irmãos e irmãs para ficarem em pé, em postura de oração. Eu vou fazer a oração inicial. Bondoso Deus, eterno Pai, aqui nos encontramos diante do Senhor, no seu tabernáculo, para expressar adoração a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor, como Deus de amor, de bondade, de misericórdia, tem feito por este povo, por esta igreja. Adoramos a Jesus Cristo, seu amado Filho, nosso irmão, amigo, aquele que veio a esta terra em uma missão importantíssima, ensinar as pessoas a viverem segundo a sua santa vontade. Deu a sua vida em sacrifício, derramou o seu sangue por amor à humanidade, por amor àqueles que querem um dia chegar no reino dos céus. Receba a nossa adoração, o nosso reconhecimento que temos pelo seu ministério ao bondoso Jesus. Expressamos também a adoração à sua Santa Mãe, nossa Mãe espiritual, a Virgem Maria Santíssima. Exaltamos o nome da Santa Vó Rosa, o Consolador da sua promessa, e ao profeta Santo Irmão Aldo, a ambos que tanto lutaram à frente desta igreja apostólica, que nos deixou lindos ensinamentos, recomendações, a doutrina e a disciplina da nossa igreja, que foi implantada por vontade de Jesus, através da orientação da nossa Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo que o manteve. Esses santos são dignos do nosso amor e da nossa adoração. Neste momento, a Deus, peço ao Senhor, a Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que possa conceder a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, aos nossos internautas, inspiração, sabedoria dos céus, para entendimento da mensagem que iremos refletir nesta noite. Mensagem esta que é a doutrina, que é a vontade do Senhor, ó Pai, que nos ajuda a moldarmos a nossa vida espiritual, a vivermos segundo a vontade do Senhor, para que assim vivendo possamos ser considerados seus filhos e um dia poder entrar nos céus e viver eternamente, gozando da salvação que Jesus veio trazer à humanidade. Assim agradecemos ao Pai, louvando o nome do Senhor, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Em nome de Deus e desses santos, declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Igreja Forte, de número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é pregante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa
nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu valor. Pois os teus olhos amortecem as nossas lutas. Nós sabemos, irmão Aldo, como é grande o teu valor.
Depoimento de fé. Nossa irmã Ludmila Mendes Brito, da Congregação de Anápolis, Estado de Goiás, enviou o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que se ele crescesse e competisse por espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante desse diagnóstico, redobrei minha confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve em uma posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Porém, com 32 semanas, comecei a ter sangramentos. Fui imediatamente à maternidade, onde fazia o pré-natal. Mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um polípo no colo do útero, que precisaria ser removido mesmo durante a gestação. Passei por uma cirurgia com anestesia raquimedular, pois não poderia ser sedada. Durante o procedimento, tive episódios de hipotensão e continuei me sentindo muito mal na sala de observação. O médico disse que se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então clamei com toda a minha fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e fui atendida mais uma vez. Meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de oligoamínio, ou seja, o líquido aminoótico que envolve e protege o feto dentro do útero durante a gravidez estava muito abaixo do normal. O médico alertou que minha bebê corria risco de malformações ou até de não sobreviver. Foi decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Novamente me entreguei nas mãos de nossos santos com muita fé. Durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum, mas para a honra e glória do nosso Deus e dos nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filha. O pediatra havia me preparado para a possibilidade de ela precisar de uma incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou sorrindo e me disse que minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, louvo e engrandeço o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus, por esse grande milagre em minha vida e na vida da minha filhinha Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de fevereiro de 2025. Sou corista e regente do coral Infanto Juvenil
da Congregação de Anápolis, Estado de Goiás. E deixo aqui meu testemunho como prova viva do poder da fé nesta Santa Igreja Apostólica. A seguir será apresentado através de um solo hino com o título Súplica e Louvor. Tua santa mão divina está sobre mim, e os teus olhos divinos me olham a todo instante, e a serenidade do teu olhar que me julga na mais reta verdade, e tua bondade me ajuda. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé, livra-me da escuridão que o inimigo quer. Segura-me com mão forte, teu manto esteja a me cobrir. Livra-me dos laços da morte, pois quero sempre, sempre te servir. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos, e que meus atos só te louvem. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar. Então para sempre eu serei
Deus, meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que meus atos só te louvem. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé. Livra-me da escuridão que o inimigo quer, e assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar. Então para sempre eu serei Santa Vó Rosa, aceita o meu louvor. Amém. Prezados irmãos e irmãs, neste momento eu convido a todos para um momento de meditação, de reflexão sobre a mensagem da nossa igreja. Vou fazer a leitura da mensagem contida em nosso boletim com o título Homenagem ao Apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galileia, às margens do rio, ou melhor, do mar da Galileia. Era irmão de André, também apóstolo, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias de transformação relatadas no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes, sinceros, que o temem e o seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso. Era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus o encontrou onde ele estava, no barco, em sua rotina cotidiana, sondou o seu espírito e o chamou para algo muito maior. Segue-me, e eu te farei pescador de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a reconhecer publicamente
a identidade divina do Mestre, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão não veio da carne, mas do Espírito. E sobre essa fé, Jesus prometeu edificar sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé do santo apóstolo, deu-lhe o nome de Pedro, do aramaico Cefas, que significa pedra, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou sua missão, ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos. Um dos momentos mais marcantes está registrado no livro de Atos. No dia de Pentecostes, São Pedro pregou com determinação e milhares se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um paralítico na porta do templo chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmolas, São Pedro respondeu com fé e autoridade: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem foi curado imediatamente, levantou-se e entrou no templo louvando a Deus. Esse milagre chamou a atenção de muitos, e São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo. Em sua mensagem, afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Afirmou que realmente Jesus, o grande Redentor e Salvador, estava assentado à destra de Deus, no seu trono, para julgar a humanidade. Como resultado dessa pregação, milhares de pessoas creram e foram batizadas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse momento marcou um grande avanço na propagação do Evangelho. Dessa semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, nas terras da Palestina. Assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nos tempos atuais, um fato marcante na história da nossa igreja apostólica merece destaque. Em uma de nossas reuniões de Santa Comunhão, na antiga matriz da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja e viu ali a Santa Vó Rosa e São Pedro. Ouviu quando o apóstolo perguntou a Santa Vó: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possuem um templo próprio e continuam neste salão alugado? E a Santa Vó Rosa respondeu: nós
ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordens para construí-lo. Mas quando o Mestre der essa ordem, todos esses apostólicos irão ofertar e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico, do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: Nosso Senhor Jesus deu ordens a Santa Avó Rosa para nos orientar a dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa Igreja Apostólica, na Rua Baguari. Assim, compreendemos que São Pedro também colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Avó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão de Deus para vir às nossas reuniões, trazendo sua bênção e amparo. São Pedro é autor de 2 epístolas do Novo Testamento, por meio das quais o Evangelho do Reino dos Céus chegou até nós. Segundo a história, o dia 29 de junho marca o término da missão de São Pedro na terra. Nesse dia, ele subiu aos céus vitorioso, recebendo sua coroa celestial, após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo sua fé, coragem e obediência ao Senhor, que possamos, como ele, ouvir o chamado de Jesus, aceitar com fé, servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. Prezados irmãos e irmãs, esta mensagem prestando uma homenagem ao apóstolo São Pedro. Ele então, como um homem simples, que foi escolhido por Jesus nosso Senhor, que Jesus nosso Senhor viu que ele tinha capacidade de o servir, de poder o ajudar a ele nesta terra, como ajudou tanto, de ser um grande líder no início da Igreja Apostólica primitiva. E então ele realizou um trabalho grandioso, pregando com convicção as pessoas, fazendo as pessoas verdadeiramente aceitar a Jesus, acreditar nele. E mesmo com todas as dificuldades que possuía na época, que não era, prezados irmãos e irmãs, fácil como hoje, que nós podemos acreditar na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, sem podermos passar por perseguições, até porque a cada dia que passa vão surgindo leis que vão protegendo as pessoas, como nós hoje sabemos que nós podemos ter a fé que nós temos sem nenhuma perseguição, mas naquele tempo era diferente. Então as pessoas eram perseguidas, até corriam o risco de ser mortas,
Mas elas então, como o grande apóstolo São Pedro, ele então foi ao encontro das pessoas, levar a mensagem de Jesus, ensinar o caminho da salvação e até mesmo realizou milagres, cura, como os irmãos ouviram nesta mensagem contida em nosso boletim. Há uma mensagem do apóstolo São Pedro, que está registrada no seu primeiro livro, onde, prezados irmãos e irmãs, eu acho muito importante, eu quero compartilhar com os irmãos, onde ele diz o seguinte: estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar, por que vocês adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza. Tenham uma consciência tranquila na presença de Deus, de modo que quando as pessoas jogarem lama em vocês, não consigam sujá-los. Então, prezados irmãos e irmãs, isso demonstra que hoje, na atualidade, quando as pessoas até mesmo perguntarem para nós da nossa fé, é claro que nós não precisamos sair aí pelas ruas pregando, dizendo da nossa fé, mas muitas vezes quando nós somos indagados, nós estamos prontos a explicar, a falar para as pessoas da fé que nós possuímos, do estilo de vida que nós temos, da doutrina e da disciplina que nós seguimos, com gentileza, com respeito, mesmo que as pessoas não entenderem a nossa fé, mas nós amamos aquilo que nós seguimos, que nós aprendemos nesta igreja, aquilo que nós vivemos. E mesmo que as pessoas virem muitas vezes com palavras que podem ferir o nosso coração, como ele disse, jogarem lama em vocês que não possam sujar, que não venham sujar, que não consigam, então muitas vezes com palavras que as pessoas venham dizer, aqueles que não acreditam na nossa fé, machucar o nosso espírito, porque verdadeiramente nós temos Deus o nosso Pai e os nossos santos ao nosso lado a nos ajudar a vencer. E ele ensinou muito às pessoas, lutou e até mesmo ao final da sua vida, ele foi condenado. Ele então, se julgando não ser digno de terminar a sua vida em uma morte na cruz como Jesus, ele optou de ser crucificado de cabeça para baixo. Então imagine, irmãos, assim como Jesus, ele também foi crucificado, inclusive optou de ser crucificado de cabeça para baixo. Como era o sofrimento das pessoas naquele tempo. E hoje nós temos a oportunidade que nós temos de poder termos a fé que nós temos, confiando verdadeiramente nesses santos do nosso Deus, tendo a fé que nós possuímos, ensinados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, onde inclusive acreditamos nos santos profetas, nos santos apóstolos. Imaginem a felicidade do apóstolo São Pedro ao ver hoje a nossa igreja. Naquele tempo então, quando ele disse para a nossa Santa Avó Rosa que a nossa igreja não tinha um templo próprio, e hoje ele vê a nossa igreja com um templo como esse, onde nós temos a oportunidade de nos reunir e saber que ele, por ordem de Deus, pode vir em nossas reuniões, abençoar a todos nós, a todos os nossos irmãos e irmãs. É um grande privilégio que nós temos, saber que o nosso Deus envia esses santos e anjos em nossas reuniões para nos ajudar, para nos abençoar, para nos dar sabedoria, inspiração, entendimento, inclusive para compreender as nossas mensagens em nossas reuniões, a doutrina e a disciplina. Neste momento eu vou fazer a leitura da mensagem também contida em nosso boletim com o título Valorizar a Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, recebeu de Deus Pai a missão divina
de santificar um povo fiel, conforme os preceitos da santa doutrina. Cada membro desse povo apostólico que se mantiver fiel e obediente terá, ao final de sua jornada terrena, o privilégio de herdar a glória celestial e habitar eternamente no reino da luz, onde reinam a paz, o amor verdadeiro e a felicidade plena, livres de toda dor e sofrimento. Com o propósito de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica, por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi-nos legado um conjunto de ensinamentos, a doutrina e a disciplina, que orientam a conduta cristã e promovem a santificação dos fiéis. Por meio dessas diretrizes, cada apostólico fiel pode alcançar a paz interior, o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé, tornando-se rico da graça divina, ao praticar com coragem, paciência e retidão as virtudes do Espírito de Deus. Para alcançar a perfeição espiritual desejada por Deus Pai, é imprescindível que os membros da Igreja Apostólica se dediquem com zelo à vivência dos ensinamentos doutrinários e à prática disciplinar. Essa dedicação molda o caráter dos filhos de Deus e os conduz a uma vida de retidão e santidade. Nesse contexto, é de suma importância valorizar as reuniões da Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis têm acesso a mensagens celestiais, transmitidas nos púlpitos da sede e das congregações, bem como nos boletins internos. Os hinos de louvor e a convivência fraterna entre os irmãos refletem a harmonia celestial existente entre os santos e anjos, tornando a igreja um espaço sagrado de aprendizado, comunhão e edificação espiritual. Infelizmente, observa-se que alguns irmãos têm negligenciado a importância dessas reuniões. Há ausências injustificadas, obreiros que não cumprem seus ministérios e regentes, músicos e coristas que deixam de participar das apresentações. Tal conduta certamente entristece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que sempre enfatizaram a necessidade de união, compromisso e presença ativa nas atividades da igreja. Diante disso, conclamamos todos os irmãos a valorizarem com sinceridade e reverência a Igreja Apostólica, cuja origem é celestial e cujo destino é retornar aos céus, com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos recebidos. Que cada fiel guarde em seu coração os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade e se esforce diariamente para viver segundo a vontade de Deus. Prezados irmãos e irmãs, esta mensagem da nossa igreja nos ensinando o valor desta obra. Valorizar, prezados irmãos e irmãs, esta igreja apostólica, além de estarmos
presente em nossas reuniões, onde nós aprendemos através da sua doutrina e disciplina, onde nos é relembrado os seus ensinamentos, é também, prezados irmãos e irmãs, ao ouvirmos o que aqui é pregado, passarmos a viver aquilo que se prega. Porque muitas vezes as pessoas, irmãos e irmãs, pensam, eu estou presente na reunião, isso é o suficiente. Mas não é suficiente, prezados irmãos e irmãs, precisamos obedecer. Porque se fosse para as pessoas viver de qualquer maneira, Jesus ele não teria sofrido como ele sofreu. Mas ele sofreu por amor a nós, para vivermos a vontade de Deus. Assim também, a nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. Eles querem que todos nós procuramos ser o mais obediente possível, sempre fazendo uma autoanálise em nossa própria vida. Cada um de nós devemos refletir como está sendo as nossas ações, como está sendo o nosso comportamento como filho de Deus. E então nós mesmos se auto-julgarmos e pensando em que eu preciso melhorar. Porque muitas vezes, prezados irmãos e irmãs, há aqueles que vêm à igreja, mas ao invés de se autoanalisar a sua própria vida, ele analisa a vida do outro. E às vezes até comenta depois com um e com o outro, aquele irmão, aquela irmã, olha como estava assim, assado, não estava obedecendo, vem à igreja, mas olha como é a sua vida. Muitas vezes, prezados irmãos e irmãs, o que tem faltado em nós, às vezes é empatia, de sabermos, ou até mesmo de se colocarmos, ou se aproximarmos das pessoas. Em uma certa ocasião em que eu fui pregar em uma determinada congregação, eu percebi que um irmão não estava presente. E eu até perguntei para alguns irmãos, e aquele irmão assim que eu não estou vendo ele na reunião, aqueles irmãos me falaram que já tinha algum tempo que aquele irmão não vinha. E aí eu consegui contatar ele, falar com ele, ele disse que não estava podendo frequentar as nossas reuniões, porque estava cuidando da sua mãe, que estava doente, então ele não tinha condições de pagar alguém para cuidar dela, e ele tinha que cuidar e não tinha como estar indo nas reuniões. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que muitas vezes, prezados irmãos e irmãs, inclusive como dito nesse boletim, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles sempre enfatizaram a necessidade de união. E o que muitas vezes falha em nós é essa união. Aqueles irmãos nem procuraram saber por que aquele irmão não vinha. E é claro que muitos poderiam até estar julgando, aquele irmão não vem mais, deve ter perdido a fé, mas ninguém procurou saber, inclusive os obreiros, que muitas vezes estão na porta, ou têm mais proximidade com os irmãos, não procurou saber, com empatia, entrar em contato com aquele irmão, porque muitas vezes uma congregação maior, nem todos têm contato uns com os outros, mas tem aqueles que sempre conhecem, e procurar verdadeiramente praticar essa união, que a nossa Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, ele ensinou tanto para a nossa igreja, que é a vontade de Deus, é a vontade dos céus, que existe em nós sermos pessoas unidas, porque eu sei que o pensamento de todos os irmãos, muitas vezes os irmãos vendo alguns bancos vazios, pensam, nossa, como seria bom a nossa igreja cheia, ou trazendo mais almas, conquistando mais almas para os céus. Mas como nós vamos, prezados irmãos e irmãs, e eu já disse isso em outras pregações, como nós vamos conquistar outras almas, até mesmo que estão no mundo, se muitas vezes as que já são desse aprisco, que já são desta igreja, que nós já conhecemos, nós deixamos ir, se afastar, se perder, e até mesmo chegar ao momento de verdadeiramente perder a sua fé. Nós estamos fazendo o quê
para conquistar outras pessoas. Se muitas vezes a que nós temos, nós deixamos ir e não fazemos nada. Por isso nós precisamos refletir, repensar as nossas atitudes, muitas vezes ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda. E não é somente às vezes ajudar com algo que precisa ser dado materialmente, mas às vezes com uma palavra, com respeito, com carinho, chegar em alguém e conversar. Você está precisando de ajuda? Está passando por alguma dificuldade? Porque muitas vezes nós percebemos, olhando nas pessoas, ou até mesmo conversando com respeito, com empatia com as pessoas, percebemos que precisa de uma ajuda, que precisa de uma palavra de ânimo, de fé, de coragem. Então, nós precisamos ser diferentes, ser um exemplo para o mundo. Nós devemos influenciar o mundo e não ser influenciados. Sabemos, prezados irmãos e irmãs, que no mundo as pessoas não vivem numa união perfeita como deveria existir, num respeito, num diálogo, ao ponto que nós vemos hoje que por qualquer coisa, em diversas nações deste mundo, querem começar guerras, se autodestruírem. Mas nós, como povo do Consolador e do profeta irmão Aldo, devemos influenciar essas pessoas, que neste mundo existe uma igreja, um povo verdadeiramente diferente, porque é um povo dos céus. E se nós queremos ir para os céus, se nós queremos um dia lá chegar e lá habitar eternamente, nós precisamos procurar muitas vezes sermos diferentes, procurar sermos pessoas boas. Vejam, irmãos, que porque Jesus ele foi tão perseguido ao seu tempo? Porque muitas vezes as pessoas não entendiam as suas atitudes. Elas queriam que ele tivesse atitude normal como as outras pessoas, ao ponto de que em um determinado momento levaram uma mulher pega em adultério, no pecado diante dele, e esperava que ele seguisse conforme as leis e dizia a ela que ela deveria ser apedrejada, conforme a lei o orientava. Mas se aquelas pessoas que também possuíam pecado, porque Jesus disse, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, elas não atiraram, ele também não atirou, demonstrando que poderia dar uma nova oportunidade àquela pessoa, a juntar as pessoas e não o espalhar, não o condenar, mas dar uma oportunidade a ela de se aproximar de Deus, de aproximar do seu reino. E nós procuramos, prezados irmãos e irmãs, repensar e ter essas virtudes em nosso coração de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que o nosso Deus ficará muito mais feliz com o nosso gesto e muito mais poderá ser realizado em nossa igreja, por esta igreja e por este povo. Nesta noite eu quero deixar estas palavras ao coração de todos os irmãos e dos nossos internautas, e amanhã meditaremos mais sobre estas mensagens. E o coral irá apresentar o hino que tem o título Infinito em Glória e Poder. Poderoso, infinito
Prezados irmãos e irmãs, agradeço a presença de todos, agradeço os nossos internautas por acompanhar a nossa reunião. Todos estão convidados a retornarem amanhã para mais um momento de louvor, de adoração, de meditação na casa do nosso Deus. Peço a gentileza de todos os irmãos e irmãs para ficarem em pé, em postura de oração. Vou fazer a oração finalizando a nossa reunião. Senhor Deus, amantíssimo e eterno Pai, estamos finalizando mais este encontro na Tua presença, na presença dos Seus santos e anjos. Ó Pai, Te adoramos pela vida que nos deu, pelo direito de nos encontrarmos diante de Ti. Adoramos também a Jesus, o Seu Filho, nosso irmão, amigo, aquele que tanto nos ama, que quer o nosso bem e a nossa felicidade, que sempre está nos dando nova oportunidade de aproximação com o Senhor e com o Seu reino. És digno, ó Jesus, sempre do nosso amor e do nosso sincero carinho e devoção. Adoramos a Virgem Mãe Maria Santíssima, aquela que tanto amou a Jesus e que ama também os filhos de Deus. Por isso nós a consideramos como nossa mãe espiritual e a adoramos, respeitamos com convicção de que és Rainha dos céus. Expressamos exaltar ao Consolador a Santa Avó Rosa e ao Profeta Santo Irmão Aldo, esses santos que foram constituídos nesta Igreja Apostólica, que tanto lutaram por nós, querendo o nosso bem, a nossa felicidade, nos deixando lindos ensinamentos, mensagens que vão aperfeiçoando a nossa vida espiritual, nos preparando para um dia vivermos eternamente no reino dos céus. Eu peço ao Senhor, ó bondoso Deus, que abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão orando com muita fé, seja aqui em nossa sede, seja os nossos internautas, enfim, que todos eles sejam alcançados pela vossa bênção. Ó bondoso Jesus, peço ao Senhor, junto à sua mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que possam abençoar esses nomes que estão contidos na caixa de pedidos de oração neste altar. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Aqui foram depositados o nome de pessoas que muitas vezes precisam de uma grande bênção, de um grande milagre, que as mãos do Senhor Jesus possam os alcançar. E se for necessário, que milagres venham a acontecer nessas vidas. E assim então, com essa confiança, entregamos as nossas necessidades em vossas mãos, ó Jesus, ó Santa Avó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, sabendo que as vossas realizações é o melhor para as nossas vidas, muito melhor do que aquilo que muitas vezes nós queremos. E assim confiando, nós agradecemos de todo o coração a Deus, o nosso Pai, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, desejo a todos a bênção de Deus e desses santos, e com essas bênçãos sejam sempre felizes e bem-aventurados. Amém.